Davi tinha tudo. Era rei, vitorioso, respeitado por homens e escolhido por Deus. O mesmo Davi que derrotou Golias, o mesmo que escreveu salmos chorando diante do Senhor. O homem chamado de segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia revela algo perturbador. Foi no auge que Davi caiu. Era tempo de guerra, o exército estava no campo de batalha. Os reis costumavam ir à frente do povo, mas Davi ele ficou no conforto, no palácio, na segurança. E toda grande queda começa assim, quando alguém abandona o lugar onde deveria estar. Numa tarde silenciosa, Davi caminhava pelo terraço do palácio. O vento era leve, a cidade estava calma. Então, seus olhos viram. Uma mulher se banhava. Ela era bela, muito bela. Davi não planejou pecar, ele apenas olhou por tempo demais. E aqui está a verdade dura. O pecado raramente começa em um ato, ele começa em um olhar não interrompido. Davi poderia ter se afastado, fechado os olhos, descido do terraço, mas ele ficou. E o desejo entrou. Davi perguntou sobre aquela mulher, e a resposta foi clara. É Batseba, esposa de Urias. Urias, um homem fiel, um soldado valente, alguém que lutava pelo reino enquanto o rei descansava. Davi sabia que ela era casada, sabia que aquilo era errado, sabia que Deus via. Mesmo assim, mandou chamá-la. O poder silenciou a consciência, a autoridade abafou o temor, e o pecado aconteceu. Depois do prazer, veio o silêncio. Depois do silêncio, veio o peso. Dias depois, uma mensagem chegou até o rei. Curta, direta, destruidora. Estou grávida. Naquele momento, o pecado deixou de ser segredo. E Davi entrou na fase mais perigosa da queda. Não o pecado em si, mas a tentativa desesperada de escondê-lo. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais sombria. A notícia ecoava na mente de Davi. Estou grávida. O rei que enfrentou leões e gigantes agora tremia diante da própria culpa. Davi não correu para Deus, não confessou, não se humilhou. Ele decidiu controlar as consequências. E quando alguém tenta consertar o pecado com estratégias humanas, o erro nunca diminui, ele se multiplica. Davi mandou chamar Urias, o marido de Batseba. O soldado voltou do campo de batalha sujo de poeira, cansado, mas fiel. Davi o recebeu com gentileza falsa. Perguntou sobre a guerra, sobre o exército, sobre Joabe. Depois disse algo simples, quase inocente. Vai para tua casa. Descansa. O plano era claro. Se Urias dormisse com sua esposa, ninguém suspeitaria da gravidez. Mas Urias era mais justo do que o rei. Ele respondeu: a arca de Israel está em tendas. Meus irmãos estão no campo de batalha. Como eu poderia ir para casa e me deitar com minha mulher? Urias dormiu à porta do palácio. Naquela noite, a integridade de um soldado expôs a podridão do coração de um rei. No dia seguinte, Davi tentou de novo. Chamou Urias para comer. Deu-lhe vinho. Embebedou-o. Porque quando a consciência não cai pela razão, o pecado tenta derrubá-la pelo excesso. Mas mesmo embriagado, Urias não foi para casa. E naquele momento, Davi percebeu algo terrível. Não dava mais para esconder o pecado sem destruir alguém. O rei fez então o impensável. Escreveu uma carta, uma ordem, um decreto de morte. E colocou a carta nas mãos do próprio Urias. Sem saber, Urias carregava sua sentença. A carta dizia: coloquem Urias na linha de frente da batalha. Depois recuem, para que ele seja ferido e morra. Davi selou a carta, entregou-o e observou Urias partir. O homem fiel voltou para a guerra, leal até o fim, ignorando que o rei que ele honrava havia decidido sua morte. Dias depois, a notícia chegou. Urias estava morto. Davi respirou aliviado. O plano tinha funcionado. O adultério estava coberto por sangue. A honra do rei preservada aos olhos dos homens. Mas há algo que Davi esqueceu. Deus não ignora o silêncio do pecado, e o céu não estava em silêncio. A notícia chegou ao palácio como Davi esperava. Urias estava morto. Nenhum grito,
Nenhuma lágrima pública, nenhuma confissão. Aos olhos dos homens, era apenas mais um soldado que caiu na guerra. Davi respirou aliviado. O escândalo estava enterrado. O adultério coberto por sangue. O rei preservado. Pouco tempo depois, Davi mandou chamar Batseba. Ela ainda chorava a morte do marido. Vestia luto, carregava dor e uma criança no ventre. Davi a tomou por esposa. Para o povo, o rei parecia misericordioso. Um homem que acolheu a viúva de um herói. Mas a Bíblia faz uma pausa. E quando a Escritura pausa, é porque algo eterno está sendo dito. Ela declara, em poucas palavras, mais pesadas do que qualquer acusação humana. Porém, o que Davi fez desagradou ao Senhor. O palácio voltou à rotina. As músicas tocaram. As decisões foram tomadas. As orações públicas continuaram. Mas havia um problema invisível. O pecado não confessado não desaparece. Ele apodrece em silêncio. Meses se passaram. Davi dormia em camas macias, mas a consciência não descansava. O rei que compôs salmos agora evitava o espelho. O homem que falava com Deus agora falava apenas consigo mesmo. Porque quando o pecado é escondido, ele não fica quieto, ele governa. Davi achou que tinha vencido a culpa, vencido as consequências, vencido o escândalo. Mas ninguém vence a verdade. Deus não esqueceu Urias. Deus não ignorou Batseba. Deus não fechou os olhos para o abuso de poder. E quando chega o tempo certo, Deus não acusa com gritos. Ele confronta com precisão. Então, o Senhor enviou Natã, o profeta. Natã não chegou apontando o dedo. Chegou contando uma história sobre um homem rico com muitos rebanhos, que roubou a única ovelha de um homem pobre para satisfazer seu próprio desejo. Davi ouviu atentamente e se indignou. Ele bateu no trono e disse: "Esse homem merece morrer." Então Natã deu um passo à frente, olhou nos olhos do rei e pronunciou as palavras que quebraram Davi por dentro. "Esse homem é você." E naquele instante tudo caiu. O silêncio tomou o palácio. As palavras de Natã ainda ecoavam na mente de Davi. "Esse homem é você." Ali não havia mais coroa, não havia trono, não havia desculpas. Só um homem, nu diante da própria culpa. Davi não discutiu, não se defendeu, não culpou Batseba, o tempo, nem a pressão do reino. Ele disse apenas: "Pequei contra o Senhor." E essa frase marcou a diferença entre Saul e Davi. Saul justificava, Davi se quebrava. O profeta Natã respondeu: "O Senhor perdoou o teu pecado, mas o perdão não apagou as consequências." O filho nasceu e adoeceu gravemente. Davi jejuou, dormiu no chão, chorou diante de Deus. Quando a criança morreu, Davi se levantou, lavou o rosto e adorou, porque ele entendeu algo profundo. Deus não é injusto quando permite consequências. Ele é santo. Davi escreveu um salmo que atravessou gerações. O Salmo 51. "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Não pediu um novo trono, não pediu reputação, pediu um coração limpo. A casa de Davi nunca mais foi a mesma. Violência, dor, divisões. O pecado perdoado ainda deixou marcas. Mas a história não termina em destruição. Deus não descartou Davi, não retirou sua promessa, não cancelou seu propósito. Do ventre de Batseba nasceu Salomão, e da linhagem de Davi veio o Messias. Porque Deus é especialista em transformar arrependimento verdadeiro em redenção. Essa história nos deixa uma verdade impossível de ignorar. Deus perdoa o pecador que se arrepende, mas nos ensina com amor que toda escolha tem um preço. Se essa história falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma história. E comenta aqui embaixo, qual história da Bíblia você quer ver aqui no canal. Aqui, toda semana, histórias que confrontam, ensinam e transformam vidas. Obrigado por estar aqui.